dois versos aqui de Marcos 16, que relacionaram aqui acerca do batismo, que o pastor estava falando aqui hoje. As palavras de Jesus são assim, Marcos 16, versículo de número 15 e 16, falando com o discípulo, com os 11, após a ressurreição, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse para ir pregar a todos. Quem não é cristão não serve ainda para ir de criatura. E o 16 ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. João disse que aquele que crê no unigênito, ele recebe a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Só que Jesus ele deu aqui uma condição: quem crer e for batizado. Agora, quando o homem que estava na cruz foi crucificado, não podia se batizar e não tinha jeito. Fora disso, não tem argumento. Aqui é a palavra de Cristo, né? De Paulo, é de Jesus. Quando Jesus chegou aqui em Mateus para ser batizado por ele, João Batista disse assim: eu que careço ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus falou: é para cumprir a justiça, é para não ter alguém dizendo, não, eu não preciso. Aí, não tem, irmãos. Jesus ele é enfático ao dizer: quem crer e for batizado. Você quer experimentar? Esperar Jesus voltar ou pedir a sua alma sem ser batizado? Você tem coragem? Você acha que o argumento de alguém vai resolver para você? Não tem argumento. Com Jesus é sim ou não. Passou disso, é procedência do mal. Amém? Essa é a palavra que nós pregamos, vivemos sempre, hoje e todos os dias, independente da visão de A ou de B, de ministerial B ou C. Esta é a palavra de Cristo. Amém? E quando Pedro estava pregando lá para o pessoal, depois do dia do Pentecoste, a primeira coisa que ele disse: o que vocês disseram? O que nós temos que fazer disso? Olha, arrependei-vos e sejais batizados em nome do Senhor Jesus. Não há outro meio. Você quer entrar no céu? Quem quer entrar no céu? Se você quiser entrar no céu, siga a palavra. Não siga o que alguém acha, o que achou, deixou de achar. Não, siga o que está escrito na palavra. Tem palavra que é figurativa, linguagem figurativa, mas essa aqui é literalmente literal e acabou. Amém? Vamos para a palavra aí. Mateus 26 é o texto que o Senhor me deu aqui quando eu cheguei. Eu quero compartilhar, isso vai servir para mim e para você. Diz assim o texto, e versículo 36 a seguir. Eu serei breve, ainda tem a celebração. Diz assim: Evangelho de Cristo segundo Mateus capítulo 26, versos 36 a seguir. Diz assim, olha aqui, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando
e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Aleluia. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os de seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Glória a Jesus. Eu quero salientar aqui o verso 38. Então me disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Amém? Podemos tomar os seus assentos. Glória a Jesus. Irmão, nós sabemos que Jesus, desde a gravidez, ele já teve alguns problemas. Porque quando Maria é notificada acerca da geração do seu ventre, e ela conta para José, José logo quer abandonar Maria, embora não falando para ninguém, não difamando-a. Mas ele quis abandonar. Então já houve o que na vida de Maria, pastor Adair? Uma aflição. E quando a mãe fica aflita, o que acontece com a criança? Ela sofre. Só que Maria tinha certeza de que realmente foi o anjo Gabriel que apareceu para ela. Ela disse: como vai acontecer? E ele disse: não, o poder do Espírito Santo repousará sobre você, e ele gerará no teu ventre, o Filho de Deus sairá do teu ventre. Então Maria começou a entender que o plano de Deus às vezes dói na vida do ser humano. E agora Maria está sendo deixada por José. Você sabe o que é um período de noivado? Um projeto para casamento, um plano. Você sabe o que poderia acontecer com Maria se isso fosse provado que ela pecou com alguém? Era simplesmente ser apedrejada. Então Maria ficou em oração, ela ficou velando com Cristo, ainda no ventre, pastor Valdomiro. Ela velou com Cristo. Foi a primeira pessoa que velou com ele desde o ventre. E José deixa Maria, acabou, não tem mais relacionamento, não tem mais casamento, acabou. Mas Deus que sabe como fazer, ele manda um anjo e diz: José, olha, não deixa Maria não. O que está no ventre dela foi gerado pelo Espírito Santo, foi avisado para ela. José não acreditou na palavra daquela mulher de Deus, mas o anjo veio a ele e disse: não, o que está lá no seu ventre é verdade, é o Filho de Deus que nascerá no ventre de Maria. Então quando o anjo ele fala com José, então José faz o quê? Ele retrocede, ele pede desculpa, ele pede perdão, diz: não,
Não, eu estava equivocado, me perdoa. Ele pede perdão para todo mundo, é claro, para o anjo também, com certeza. E diz a Bíblia que agora eles estão levando uma vida para quê? Para que Maria tenha um filho que não é de José. Você sabe o que é isso? É grave. E quando chega o dia, a semana do nascimento, eles estão convocados para o licenciamento. Diz a Bíblia que eles não encontram hospedagem para repousar, mas a mulher estava grávida. Aleluia. E como que uma grávida não vai ter um repouso digno, irmãos? Você tem uma cama fofinha, a mulher vira para lá, vira para cá, aquela coisa toda, liga o ventilador e fica daquele jeito todo. Aleluia. Maria não teve essa oportunidade, ela teve que sair e chegar num lugar onde não tinha um hotel para ela repousar, com uma cama fofinha. E às vezes a gente reclama por tão pouco. Às vezes a gente quer reclamar por tão pouco, as coisas começam a dar errado e a gente começa a querer desistir de tudo. As coisas começam a vir contra a nossa vida em alguns momentos, porque a Bíblia diz que tem tempo de chorar, de se alegrar, de nascer, de morrer, de colher, de plantar. Tem tempo para tudo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E Salomão, com a sabedoria dele, ele disse: não, tem tempo de chorar, tem tempo de alegrar. Então tem dia de choro, tem dia de alegria, tem dia que você perde um ente querido, tem dia que você fica enfermo, tem dia que você está curado, tem dia que você recebe um presente, tem dia que você recebe uma bênção, tem dia que você recebe cura, tem dia que você está enfermo, e tem dia que você está na casa de Deus, tem dia que você não pode estar na casa de Deus. Tem tempo para todas as coisas, aleluia. Mas a Bíblia diz que com tudo isso, aleluia, Maria não desistiu do plano que havia dentro do seu ventre. Aleluia. Ela continuou acreditando, e diz a Bíblia que ela guardava aquelas palavras no seu coração. Aleluia. E chega o momento do nascimento de Cristo, e o que eles encontram? Uma manjedoura. Ei, irmão, você tem um quarto de maternidade pago pelo governo. Se você não quiser pagar por conta própria, você não tiver um convênio bom, se não quiser, você tem até uma cesárea para o filho não morrer na barriga quando é necessário. Eu me lembro de Micael, quando estava com 7 meses de idade no ventre, foi levada, a minha esposa levada para o médico, ela estava perdendo líquido, ficou lá alguns dias, e depois de repente estourou a bolsa, e se não fosse os médicos, tinham morrido ela e o menino tudo junto. Os médicos abriram ela rapidamente ali, tirou a criança, salvou os dois. Aleluia. Por quê? Porque temos grandes recursos. Naquele tempo Maria não tinha nada, nem parteira Maria tinha para fazer o parto do filho. E às vezes a gente reclama de tudo e não quer fazer o que Deus quer que a gente faz. E diz a Bíblia então que agora ela ganha aquele menino, irmãos, aleluia. Mas algo interessante, quando Jesus ele nasce, uma estrela nasce no céu. Uma estrela nasce no céu. Por quê? Porque Deus estava testificando que o seu filho nasceu ali naquele lugar. Os magos vindo seguir a estrela. Por quê? Porque quem quer entrar no céu pode seguir Jesus, porque Jesus é a luz, aleluia, para que nós não nos perdemos no caminho. E ali, não fica por isso. Quando ele nasce, que Herodes fica sabendo, e aqueles magos vêm, Herodes já manda logo uma comitiva para pegar a criança de 2 anos para baixo, matar todas as crianças. Aleluia. O que acontece agora? Pastor Adair, sem ter lugar para ficar, ele é obrigado a fazer o quê? Levantar o diz, olha, levanta, vai para o Egito, ele tem que fugir. Irmão, Maria passou por uma já pensou uma recém-nascida, uma mulher em resguardo, saindo do jumento, um animal qualquer sendo transferida para outro país, longe, distante. Já imaginou o sofrimento? Mas não desistiu do plano de Deus da sua vida e da vida daquela criança. Aleluia. E eles foram para o Egito. E chega lá, vai ter que pedir hospedagem, irmãs. Você pensa que eles tinham dinheiro? Não, tinha, eles ganharam, graças a Deus, né? Deram ouro, deram prata, deram birra, deram tudo para ele. Jesus já ganhou logo no início, quando nasceu. Aqueles reis vieram ofertar. Mas eles chegaram lá, tiveram que procurar algum lugar para ficar. Não estava a casa montada, não, eles tiveram que correr atrás.
E às vezes quando a gente precisa correr atrás, a gente desiste, fala, não, eu paro, desisto, não quero mais. Por quê? Porque o homem é natural. Quando Jesus está diante daquela ceia, lembra? Todo mundo feliz, serviu, lavou o pé de todo mundo. E quando eles vão sair, canta o hino, aquele hino alegre, quem sabe o hino que canta aqui da ceia, semelhante, um hino bonito assim, aleluia. E de repente eles saem, cantam o hino, eles vão para o monte, aleluia, todo mundo feliz da vida. Mas Jesus, sabendo que ele ia ser preso, mas ele não desistiu de ir até a cruz para salvar a nossa vida. E às vezes a gente quer negar de fazer tantas coisas que não tem nenhuma relevância. A gente nega de fazer. E diz a Bíblia que Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, essa noite todos vão se escandalizar em mim, porque ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Se não tiver pastor, as ovelhas se dispersam. Se não tiver palavra de Pedro, as ovelhas se despertam. Se não tiver exortação, as ovelhas se despertam. Se não tiver palavra de correção, a igreja se dispersa na terra. Se não tiver o Espírito Santo aqui para conduzir a palavra, a igreja vai se despertar na terra. Mas o Espírito Santo está falando aqui comigo hoje essa noite, aleluia, que Ele está dando luz para você seguir a caminhada. Não pare, não deixe de servir a Deus e fazer a sua vontade na terra, porque terá uma recompensa para você. Aleluia. E o Pedrão toma a palavra e diz, Senhor, é ruim. Ainda que todos se escandalizam, eu não, eu vou contigo até a morte. Se for necessário, pode vir que eu vou morrer por ti aqui e ninguém vai acontecer nada não, aqui eu não vou escandalizar, vou não. Jesus diz, rapaz, antes que o galo cante, você vai me negar. E os outros discípulos disseram a mesma coisa, não vamos não. Agora, se a pessoa nega de se batizar, você já pensou o sofrimento que Jesus passou por nós? Se você nega de estar no culto, de participar, de fazer parte da membresia de uma congregação, ou um obreiro, se você negar isso, imagine Jesus que vai te negar. Jesus mesmo disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu e dos seus santos anjos, oh glória. Mas aquele que me negar diante dos homens, ele disse, se você tiver vergonha de algum rito aqui da igreja, de alguma coisa que é feita na igreja aqui, Jesus vai ter vergonha de você lá em cima. Ele disse, aquele que tiver vergonha, se envergonhar de mim aqui diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus anjos. E quem vai te salvar do seu pecado? Quem é? Se você nega alguma coisa, algum princípio, quem é que vai te salvar lá? Se é Jesus que morreu por nós, o negócio é sério. Então observa que Jesus ele sai de uma ceia e agora ele vai para o Getsemane. Irmão, ele deixa 8 discípulos para trás, leva 3. Judas já havia sido ido para entregar, e Jesus pega os 3 mais íntimos, pastor Adair, e fala assim, ó, vem cá, me ajuda aqui. Ele diz, a minha alma está triste até a morte. Alguém dizia, não, assume o reino, destrói o reino de Roma. Jesus dizia, não, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é lá de cima, aleluia. Então alguém dizia, não, Jesus, se manifesta aí, diz que você é o Filho de Deus, vamos destruir todo mundo aqui, os romanos, vamos ganhar o reino. Jesus disse, não é daqui o meu reino, aleluia. Então Jesus disse, olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. Aí chega o momento das trevas. E Jesus está ali, irmão, orando. Aí Jesus olha, e lá no Calvário ele vê a cruz. Ele vê aquelas cruzes que estavam esperando homens da pior categoria.
E o diabo fala assim para Jesus, certamente ele fala, a cruz está esperando. Se é eu e você, sabe o que a gente faz? A gente foge. Mas Jesus sabia que lá na cruz tinha alguém que hoje honraria ele na sua presença, na sua casa. Ele sabia que lá naquela cruz ele faria com que alguém honraria ele diante da sua presença, que o seu nome fosse pregado no Brasil, no mundo, no universo, que a Bíblia fosse o livro mais vendido de toda a terra, mais lido, mais meditado, mais estudado. Jesus sabia que o sacrifício dele na cruz do Calvário faria valer, aleluia, que os homens daqui da terra iam receber o Espírito Santo acreditando, expulsaria demônio, efetuaria cura em seu nome, aleluia, como os discípulos faziam. Ele sabia que isso teria um grande resultado na terra e ninguém poderia apagar. Os homens podem desfazer qualquer coisa, mas a obra de Deus nunca poderão desfazer na terra. E Jesus está ali. Ele diz: se possível, passe de mim esse cálice. Aí Jesus, ele olha, meu nobre moço, que ele fala assim: que não seja feita a minha vontade, mas que seja a tua. Quando a gente entender, quando nós entendermos que a vontade não é a nossa, que a vontade não é a minha, não é a sua, a gente vai fazer igual a Cristo. Seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Devolver aqui o pastor. Vai bater agora depois. Glória a Deus. Quem convidar minha esposa vem para roubar não já. Mais um hino. Glória a Jesus. Fique em espírito. Glória a Jesus. Fique em espírito. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você. Aleluia, Santo Deus. Coração. Glória ao teu nome, Senhor. Deixa as indiferenças. Oh, aleluia, Deus. Glória a Glória Jesus. ao teu nome, Jesus. Grande Jesus. Ele sofreu por nós.